Bom, hoje então a gente vai responder a mais uma tag aqui no canal. Como vocês viram no título do vídeo, a tag se chama Direitos do Leitor e foi criada pela queridona da J. Plufts, baseada nesse livrinho aqui, ó, como um romance do francês Daniel Pennac. E na verdade ela se baseou no último capítulo desse livrinho, que se chama O que Lemos Quando Lemos, ou Os Direitos Imprescindíveis do Leitor. Ao todo são 10 direitos do leitor elencados aqui pelo autor do livro, e a Jota atribuiu um item pra gente responder aqui sobre as nossas leituras para cada um desses direitos. Esse livrinho é muito bacana, gente. Recomendo fortemente. Vamos lá então. O primeiro direito do leitor é o direito de não ler. Um livro que você não quer ler nem que te paguem. Bom, gente, vocês que me conhecem há mais tempo aqui no canal sabem que eu não tenho preconceitos literários, eu experimento de tudo, mas existem alguns autores, por exemplo, que eu já experimentei e que eu sei que não gosto, não vou tentar de novo, né? Então não lerei mais nada nessa vida de Ricardo Lísias, por exemplo, ou do autor da Pequena Abelha lá, o Chris Cleave. Chega, já experimentei, já vi que não dá certo pro meu gosto, é melhor parar por aí. Número 2, o direito de pular páginas. Um livro que você leu só o que interessava. Então, eu fiquei bastante tempo pensando nessa pergunta, porque na verdade assim, eu não abandono livros, então por pior que esteja sendo a leitura, eu vou até o final, porque eu tenho aquela esperançazinha de que lá no fim alguma coisa interessantíssima vai acontecer na história. Mas eu cheguei à conclusão de que os únicos livros que eu leio assim picados são os livros de teoria literária, né? Então geralmente eu leio somente aquele capítulo que eu estou estudando ou um texto referente a um livro que eu estou lendo. Então esses são os livros que eu leio, eu me permito ler apenas o que me interessa. 3. O direito de não terminar um livro. Um livro que você começou algumas vezes antes de ler inteiro. Bom, gente, eu me lembrei então do Ulisses, do James Joyce, que eu tentei ler várias vezes, até pegá-lo a sério em 2011, se não me engano. Tem um videozinho bem antigo aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo. Na verdade, aquele vídeo nem se propõe a ser uma resenha, nada do tipo, é mais uma conversa sobre o término da leitura, e eu me lembro de ter feito também uma postagem no blog. Tudo isso está linkado na descrição daquele vídeo, eu vou deixar o link lá embaixo então. Foi muito complicado, gente. Eu devo ter abandonado esse livro assim umas 3 vezes. Eu me lembro que uma vez eu avancei bastante. Eu cheguei a ler assim umas 100 páginas, mas falei, ai gente, agora não é o momento. Até que eu peguei aquele livro a sério, eu levei uns bons meses pra ler, mas terminei. Número 4, o direito de reler. Um livro que você salvaria no fim do mundo para reler pela eternidade. Bom, pela eternidade, eu fiquei pensando num livro que tivesse assim vários volumes. Então eu cheguei à conclusão de que eu salvaria o Em Busca do Tempo Perdido do Proust. São 7 livros grandes e infinitos, gente. Ele tem aquela coisa circular do momento que você termina o 7º volume, te dá aquela vontadona de voltar pro primeiro, porque o final está linkado com o início daquele livro, enfim. Eu só li O Tempo Perdido uma vez até o momento, fiz inclusive um projeto de leitura aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo caso você tenha interesse. Com certeza eu pretendo relê-lo em algum momento aí da vida. Mas eu tenho a impressão de que esse é o tipo de livro que cada vez que você lê, você vai descobrindo coisas novas. Uma leitura só não basta, então é esse aí que eu salvaria. 5. O direito de ler qualquer coisa. O livro mais improvável que você já leu e gostou e que algumas pessoas talvez duvidem que você leu. Acho que já faz tempo que eu não falo sobre esses livros aqui no canal, mas gente, eu comprava uma coleção de livrinhos pra minha sobrinha, que hoje em dia já tem 18 anos, mas ela continua gostando bastante desses livros, e eu também. São os livros daquela coleção Querido Diário Otário. Gente, esses livros são maravilhosos! Aquilo é muito engraçado. Eu me lembro que quando ela já tinha, sei lá, uns 3 ou 4 volumes dessa coleçãozinha, minha mãe rolava de rir lendo aquilo e ficava o tempo todo me falando, lê também, você vai gostar. E eu falei, não vou ler isso não. O dia que eu peguei pra ler, eu li os 4 numa sentada só. E saí pra comprar os outros pra ela, porque eu queria ler também. Gente, sério, aquilo é muito divertido. O dia que vocês estiverem andando por uma livraria, passa lá na seção infantil e dá uma olhadinha nesses livros. Número 6. O direito ao bovarismo, doença textualmente transmissível. Um livro que parecia ótimo, mas o tempo passou e você pensou a respeito. Então, o último livro que eu me lembro de ter lido e que aconteceu isso comigo, depois eu fiquei pensando no livro e falei, cara, não é tudo isso. Foi um livro de um cara chamado Alejandro Zambra, e o livro se chama Bonsai. Eu me lembro que na época esses livros eram lançamento ali da Kozak, então tava todo mundo lendo Alejandro Zambra, aquela coisa toda. E eu lembro de ter gostado, não amado, mas gostei bastante. Aí depois de um tempo eu me peguei pensando naquele livro, até reli porque ele é super curtinho. E eu falei, cara, não é tudo isso não. Mas, né, eu até tenho outros livros desse autor aqui em casa já, e aí eu vou acabar relendo e lendo os demais. Agora vamos ao 7º item. O direito de ler em qualquer lugar. O lugar mais estranho, improvável em que você já leu um livro. Então, eu acho que o lugar mais estranho que eu já li foi no banheiro, né? Então, eu estava fazendo treinamento numa escola lá no Rio de Janeiro, e eu estava lendo, acho que era o Tormenta de Espadas, agora eu já não me lembro qual dos livros, né, das Crônicas de Gelo e Fogo, mas enfim, era um desses aí. E tava num momento muito
sensacional da história, eu não queria largar de jeito nenhum e tava acabando a bateria do meu Kindle. Então eu me lembro de ter desligado o Kindle para a próxima palestra e no próximo intervalinho eu tentei ligar de novo e tinha acabado a bateria, gente. E aí começou a me dar aquele desespero porque não tinha nenhuma tomada perto de onde eu tava sentada. O que eu fiz? Peguei o carregador do Kindle, levei pro banheiro da escola, coloquei ele na tomada e fiquei em pé lendo aquilo. Isso durante um intervalo, enfim, terminei aquele capítulo e fiquei felizona, gente. Mas é isso, gente. Essa provavelmente foi a minha situação mais estranha envolvendo leituras. Número 8. O direito de ler uma frase aqui e outra ali. Um livro que te alimenta com pequenas doses diárias. Então, eu não tenho livro de cabeceira, mesmo porque eu não tenho cabeceira aqui em São José dos Campos. Mas, durante muito tempo, um livro que eu deixava assim do ladinho da cama e que vira e mexe eu reli um trechinho foi o Literatura em Perigo, do Todorov. Aquele meu livro é todo rabiscado, todo, enfim, e vira e mexe eu reli um trechinho, mas já faz tempo que eu não tenho um livro assim, que eu fique voltando a ele toda hora. Número 9. O direito de ler em voz alta. Um livro que você precisou ler em voz alta. Então, gente, em 2015 eu li para aquele meu projeto de leituras do vestibular, o Sagarana, do Guimarães Rosa. E eu lembro de ter tido já muita dificuldade com o primeiro conto, que é aquele do burrinho pedrez. E eu ficava assim, gente, não é possível que eu não tô entendendo absolutamente nada desse negócio. Eu voltava lá, lia tudo de novo, enfim. Foi meio difícil para mim. Até um momento em que eu li um comentário de uma pessoa que deixou para mim em alguma rede social, me dizendo que se eu tivesse dificuldade era para ler aquele texto em voz alta. E realmente isso funcionou, gente. Não vou dizer assim que, nossa, ficou 1000 vezes mais fácil, mas eu consegui compreender bem melhor ali a história. Então fica aqui a dica, se você estiver com dificuldade de ler o Burrinho Pedrez, leia em voz alta. E por fim, O Direito de Calar. Um livro que te deixou sem palavras porque era muito bom ou muito ruim. Bom, quando o livro é muito bom, a gente acaba dando um jeito, né, de conversar sobre ele. Então, mesmo que eu leve assim, algumas semanas para preparar o vídeo sobre aquele determinado livro, eu acabo vindo aqui comentando com vocês. Agora, o último livro que eu me lembro que foi tão ruim que eu falei, cara, eu não vou perder um segundo da minha vida comentando aquele livro com ninguém, foi o Demonologista. Eu não me lembro nem o nome do autor daquele livro. Mano do céu, que livro ruim! E o pior é que ele tava meio hypado naquela época, tava todo mundo lendo e amando. Eu falei, não é possível, o problema sou eu, não é o livro. E aí eu continuava lendo o livro e eu falava, não, cara, o problema é a porcaria do livro, não sou eu não. E é isso, gente, vamos permanecer assim, não farei vídeo, não deixa esse livro pra lá. Então é isso, gente, tag respondida, vou deixar lá embaixo na descrição o link pro vídeo da Jota, os itens da tag e o link para onde você pode encontrar o livrinho do Penac também. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande para todo mundo. Até mais!